O thriller erótico Águas Profundas, que está sendo lançado hoje na Amazon Prime Video Brasil, dia 18 de março de 2022, é adaptado de um livro de 1957, escrito pela Patricia Highsmith, que, para quem não conhece, tem a fama, tem o status, tem o tamanho do Stephen King nos Estados Unidos, e é meio que sintomático, né, que uma autora mulher não seja tão reconhecida mundo afora quanto o Stephen King é, e esse filme tem um tom, como eu falei no começo, de thriller erótico dos anos 80, mas ele é um filme de 2022, então eu preciso, para começar essa crítica, voltar num ponto que eu tenho martelado nos últimos vídeos, que é: um filme precisa ser avaliado, precisa ser analisado pelo que ele é no momento da sua produção e do seu lançamento. Então, esse filme, como um produto cultural, como uma obra de arte de 2022, é diferente do que o livro foi, primeiro porque são produtos, porque são também obras de arte diferentes, por mais que uma seja adaptada na outra, mas também porque os tempos são outros. E por mais que eu não tenha lido o livro original da Patricia Highsmith, eu consigo imaginar, assistindo a esse filme, aonde ela queria chegar com essa história, porque provavelmente, sendo um filme adaptado de um livro da década de 50, ela estava querendo discutir a inviabilidade do modelo tradicional patriarcal dos relacionamentos cis heterossexuais, que não eram os termos que ela usava e que eles usavam na época, mas é isso que ela tá fazendo, discutir o quão possível é viver naquele modelo padronizado pela Igreja Católica de relacionamentos e das outras religiões naquele momento. O problema é que tanto o tom desse filme acaba soando um pouco anacrônico para 2022, mas esse não é o maior problema para mim, e tem outros, eu vou falar ao longo desse vídeo, é que o casal principal, que é interpretado pelo Ben Affleck e pela Ana de Armas, os dois são ambos pessoas tão horríveis, são pessoas tão cruéis, são pessoas tão insensíveis, que a gente em nenhum momento entende que a dinâmica de relacionamento que eles têm, e que era, principalmente pra época, muito incomum e muito à frente do seu tempo, é realmente saudável para qualquer um dos dois, porque não é. E também a gente não torce, quando a gente começa a entender o que tá em jogo, a gente não torce por nenhum dos dois, porque os dois são pessoas absolutamente horríveis. Só para vocês saberem um pouco sobre a história, o filme conta essa história de um casamento que tem, como eu falei, né, uma configuração que principalmente pros anos 50 era bastante incomum. O filme não se passa naquela época, o filme se passa nos dias de hoje, e esse casal tem uma dinâmica de atração que é muito peculiar, porque a esposa, vivida pela Ana de Armas, ela tem outros relacionamentos, mas esse não me parece um casal que tem um relacionamento aberto, porque ele não tem as mesmas experiências, e a impressão que dá é que tem um momento no filme até que ele usa a frase, né, de que eu amo ela do jeito que ela é, eu a aceito do jeito que ela é, mas a impressão que dá por várias questões do filme, inclusive pelas interpretações do Ben Affleck e da Ana de Armas, é que ela faz coisas, né? Ela tem outros relacionamentos compulsivamente, ela não consegue parar de flertar e também de transar com outros homens, e isso ao mesmo tempo enfurece o marido dela, vivido pelo Ben Affleck, quanto também desperta desejo nele e alimenta o desejo que os dois têm um pelo outro. É um jogo que os dois têm e que tem consequências que são ruins pra todo mundo praticamente. O Hitchcock falava, e eu já citei essa história aqui em outros vídeos, que existe uma diferença entre suspense e surpresa. A surpresa, de acordo com o Hitchcock, era quando a gente chama isso de suspense hoje em dia, mas os personagens não sabem que algo vai acontecer, a gente também não sabe o que vai acontecer, e quando isso acontece, todo mundo é pego de surpresa, os personagens e a gente. Já o suspense, que segundo o Hitchcock era muito mais eficiente que a surpresa, é quando os personagens não sabem algo que vai acontecer, mas a gente sabe. Então, ele dava o exemplo da bomba embaixo da mesa, que se tem uma bomba embaixo da mesa, a gente não sabe que a bomba tá ali, e nem os personagens, quando ela explode, é uma surpresa que dura alguns segundos. Mas, se tem uma bomba ali embaixo que os personagens não sabem e a gente sabe, a gente vai ficar tenso, e essa cena pode demorar 10, 15 minutos, porque a nossa tensão e o nosso medo de que essa bomba exploda a qualquer momento e os personagens morram, vai nos manter grudado na ponta da cadeira. E aqui, o que o filme faz é investir no suspense, porque a gente sabe o tempo todo o que o personagem do Ben Affleck tá fazendo, a gente sabe qual é a personalidade dele,
dele, a gente sabe também quais são as intenções dele e qual é a maneira que ele lida com tudo aquilo que ele não consegue lidar direito. Os outros personagens não sabem, vão descobrindo aos poucos, mas a questão é que a gente não fica tenso, porque se ele for pego, a gente não tá nem aí, esse cara é horrível. E também, se algo acontecer com a personagem da Ana de Armas, a gente também não tá nem aí, porque ela nitidamente também não tá nem um pouco interessada no bem-estar do marido, não tá nem um pouco interessada no bem-estar da filha, não tá interessada no bem-estar dos amantes, inclusive. O que me parece é que ela tem uma personalidade tão egocêntrica que impede que a gente tenha empatia com ela também. Então, os dois personagens não despertam empatia, não despertam interesse da nossa parte, e se acontecer um acidente ali no meio e os dois morrerem, a gente não vai ficar nem um pouco triste. E aí, eu preciso entrar também num ponto que, se você não assistiu ao filme, você pode ver essa parte, mas se você não quiser saber nada, absolutamente nada sobre o final do filme, vai lá assistir o filme e depois vem assistir essa última parte, porque se o filme inteiro é um filme mediano, o final do filme é absolutamente catastrófico, é horroroso, porque não só toda aquela resolução do filme se dá porque determinado personagem está na hora certa, no lugar certo, sem explicação, a gente não faz a menor ideia o que esse cara foi fazer lá pra ver o personagem do Ben Affleck fazendo aquilo. Eu tô falando, claro, da cena no lago, que o vizinho dele, o amigo dele, vê o corpo subindo no lago, quanto também o desenvolvimento e a resolução dessa sequência final é totalmente risível, porque, como se não bastasse ela ser toda movida por coincidências, e eu não li o livro, eu não sei se era assim no livro original também, mas uma adaptação que obviamente o filme faz aqui e que acaba sendo risível, como eu falei, é colocar o autocorretor do celular, né, o corretor automático de digitação, como um elemento importantíssimo pra trama, fazendo com que ele errar ali a digitação na hora que ele tá tentando mandar a mensagem pra esposa, não só impedisse que ele mandasse a mensagem, quanto também contribuísse pro acidente, eliminando a única testemunha ocular dos crimes do protagonista. Então é um final tosco, é um final risível que ainda piora um pouco a experiência de um filme que não era terrível até ali, mas que também, assim, né, não despertava nenhum tipo de envolvimento maior com o espectador. Eu acho que é basicamente isso. O Ben Affleck e a Ana de Armas também fazendo um arquétipo, né, cada um deles, mas que não tem grandes nuances, a gente saca eles muito rápido. É um filme que até consegue, né, manter um entretenimento mais ou menos medíocre, mas que tem um final horroroso, como eu falei. E você já assistiu ao filme? Quando você assistir, vem aqui dizer se você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E é claro, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, entrar no meu grupo do Telegram, se você tiver afim, e também curtir a minha página no Instagram e me acompanhar por lá. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!